uma explosão em alguns momentos de um jogador de muita qualidade técnica e até por isso a torcida do Corinthians o reverencia. Eu acho que é positivo reverenciar e valorizar o passado dele no Corinthians. Mas nesse momento, se você pensar, como foi noticiado ontem, a Tevez ou o Jô, eu traria o Jô, não traria o Tevez. Ô, Flavinho, eu vou dizer um negócio pra você, independentemente de ele ter carisma ou não, que o carisma dele é zero, mas isso também não é todo mundo que nasce com carisma, isso a gente tem que respeitar cada um. Mas eu não tô nem comentando a falta de carisma do Tevez, eu tô falando da falta, não de respeito também um pouco, mas de consideração com o Corinthians naquele ano. Por mais que a gente saiba tudo o que aconteceu e ele que era uma ponte só e tal, acho que não custava nada uma coletiva, 5 minutos, tchau, valeu, olha, ganhei um título aqui, pronto, não vou para beijar a camisa, olha, o Corinthians é muito mais do que eu imaginava, meu sonho é voltar e terminar aqui, não. Vou falar tchau, valeu, tal, só isso. Até porque a torcida do Corinthians recebeu ele de braços abertos aquela vez. Nossa, que carência, Benjamin. Você quer que todo mundo mande um beijinho para o Corinthians quando deixa o clube? Cara, foi embora. O Corinthians foi uma passagem efêmera pro Tevez e pro Corinthians também. Não, mas eu tô entendendo o que você está falando. Eu tô entendendo o que você está falando. Vocês são muito carentes, vocês corintianos. Gente, o Tevez é o seguinte, ele quando chegou ao Corinthians, ele tinha 21 anos e estava explodindo em talento. Eu acho que ele tem carisma, sim. Ele é um jogador carismático, aquele jeito meio bronco, a coisa da dança, a paixão que ele tem pelo Boca Juniors, ele tem um carisma. Carisma você pode dividir em vários tipos, né? O cara que é carismático porque é muito simpático, tem uma presença de espírito muito grande, é adorado por todos, mas o Tevez é um cara que tem um certo carisma, assim, porque ninguém fica indiferente a ele, eu acho. Tanto que no Corinthians, ele, como disse o Paulo Lima, passou por um ano só. Eu não vou dizer que ele tenha sido reverenciado, mas ele teve momentos de demonstração de muita garra, aquela coisa de jogador argentino e tal, que agrada, e agradou e agrada, né, o torcedor corintiano. Mas não acho que ele tenha se convertido em ídolo, não. Eu concordo com você, foi muito pouco tempo e o jeito que ele saiu acabou não contribuindo demais para que o torcedor do Corinthians ficasse com muita saudade. Ele não deu tempo de escrever uma história, essa é a verdade, ficou muito pouco tempo. Agora, em relação à pergunta, Benja, solução, eu responderia não. Eu acho que trazer jogadores antigos ídolos, né, jogadores de volta, eu acho que pode funcionar. Não vou dizer que é solução para todos os problemas de clube nenhum. O São Paulo, por exemplo, tem nisso uma prática de trazer jogadores que já passaram por lá e achar que os caras vão resolver. E não resolveram, né? Só olhar aí, ultimamente, Kaká, Luiz Fabiano, o Hernanes, enfim, tantos outros. Mas em alguns momentos dá certo. O próprio Raí, que faz aniversário hoje, quando voltou ao São Paulo, na Europa, ganhou um título no fim de semana, né? Um título paulista, em 98. Então, é o que o Sorbani disse, se o jogador estiver em forma, se não for um ex-jogador em atividade, vale a pena. Ele chegou no mesmo dia e ganhou. Aliás, foi a justiça divina, porque foi aquele ano de 98 em que a Portuguesa foi roubada pelo Corinthians, né? E aí o Raí veio aqui e pumba, cravou o Corinthians e ganhou o Campeonato Paulista. Mas nem todos os ídolos, quando voltam, dão certo. O Zico, por exemplo, voltou ao Flamengo e deu certo. Enfim. Não adianta querer me imitar que você não tem o mesmo talento. Ai, mas a carência do Flavinho. Toca o violino aí, Pipo. Ai, mas a carência do Flavinho, que vou lembrar de 98, que essa semana pediu pro Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, volta pra Lusa. Cadê o violino aí, Pipo? Põe o violino aí que o Flavinho tá chorando. Ai, o carente. Você não pediu? Você falou, Ricardo Oliveira tinha que encerrar na Lusa. Você falou. Isso não é pedir, isso é você fazer um comentário. Ele poderia encerrar a carreira dele na Portuguesa. Não, eu dizer assim, ele poderia encerrar a carreira na Portuguesa, até porque ele saiu de graça. Cadê o violino, filho? Pedir é outra, pedir é fazer o que você faz todo dia, implorando pro Jô voltar, pro Pablo voltar, pro Babuena voltar, eu? Não sei quem voltar, volta todo mundo.
Você ia pedir. Você e os corintianos em geral. Eu não pedi pra ninguém voltar, não. Eu não pedi pra ninguém voltar, não. Volta, Jô. Mas olha, será que Pipo, o Jô não pode voltar ao Corinthians? eu falei? Inferno, rapaz. Sim. A mesma pergunta, Você a mesma fala coisa todo que a dia, Argentina, você a mídia argentina tá falando lá, que o Tevez pode voltar ao Corinthians, ué. Ô, Pipo, É o chute, Rogério, né? o Chute vai Rogério voltar. Michelangelo, eu também acho que não. O Rogério Michelangelo, Pipo, manda aqui no Twitter. Pra quem tem Janderson e Everaldo, Tevez é a glória. E eu concordo com ele. Isso aí é um fato, porque Janderson, Everaldo, Johnny Gonzalez, Matheus Vital, que ainda tá lá, o próprio Luan agora que não tá jogando patavina alguma, né? Se você junta do meio pra frente o Corinthians, junta todos na atual forma, não dá um Tevez. Não dá um Tevez. Porque o Tevez, quando volta ao Boca, ele volta em má fase, ele volta com uma forma física questionável, tanto é que não foi titular com o Guilherme Schelotto quando ali passou, não foi titular com o Gustavo Alfaro, estava jogado às traças no elenco. Tudo bem, né? Com mérito, porque quando entrava não jogava nada. Só que nessa temporada, com o Miguel Ángel Russo, ele voltou a fazer um time para o Tevez se sentir livre para jogar onde quisesse. Seja um pouco mais aberto, com liberdade para flutuar jogando por dentro, às vezes faz até uma função como um falso centroavante, enfim, o Tevez, ele tem uma liberdade muito legal de jogar hoje no meio campo no Boca. E o que acontece? O Boca vira a pontuação que estava praticamente perdida no Campeonato Argentino contra o River Plate e conquista o título com o Tevez sendo o melhor jogador dessa parte final do campeonato, justamente quando ele volta a jogar. Então, vendo o elenco do Corinthians hoje, vendo tudo isso que o Corinthians tem à disposição, não dá em hipótese alguma para esnobar uma possibilidade de ter o Tevez. Se tiver a possibilidade e conseguir, porque aí é outra coisa, o Corinthians ter o dinheiro para querer conseguir ter o Tevez, mas se tiver uma chance de uma engenharia financeira, dá para pagar, traz. Porque com o que tem ali na frente não vai acontecer nada esse ano. Ô, Benja. Ô, Sormani, o Rogério Michelangelo aqui, o Rogério Michelangelo aqui, ele meio que retrata muito a opinião aqui de torcedores do Corinthians no Twitter, né? Que mesmo o Tevez com 36 anos é melhor que todos esses caras que estão aí. Tecnicamente eu também não discuto, não. Tecnicamente eu não discuto. Entre Tevez e Janderson, Everaldo, Ione Gonzalez. Aí o Tevez é mais jogador que os três juntos mesmo. Isso eu também concordo com o Pipo. Então, Benja, mas eu não assisti toda a temporada no Campeonato Argentino. Mas os jogos de Libertadores e alguns do Campeonato Argentino que eu assisti, eu não gostei do que vi, entendeu? Eu não gostei. Eu achei, a impressão que me passou é que é um ex-jogador em atividade. Um jogador sem vibração, sem preparo físico, sem aquela técnica que ele sempre mostrou, aquela força. Longe, não me parecia. Tanto é que é aquilo que o Facingani falou. Ele ficou no banco aí quase que uma temporada inteira, voltou agora no final, com a entrada do Russo, no Miguel Ángel Russo, né, no comando do Boca. Mesmo assim, eu não vi grande coisa. A pergunta é essa, contratar jogadores em fim de carreira ou algo assim, né, é a solução? Desde que estejam bem, sim, claro. Se vem um Zé Roberto, se o Tevez chega para o Corinthians com a mesma força física e mental do Zé Roberto, pô, ele é excelente. Mas eu não vi isso. Eu não vi isso. Então dizer que ele vai ser melhor que o Janderson, que o Everaldo, que o Ione Gonzalez, a gente fica olhando muito em retrospectiva, né? E às vezes a gente tem uma imagem do jogador que não coaduna com o presente. Volto a dizer, eu não vi todos os jogos do Boca. O Facingani acho que viu mais do que eu. Mas os poucos jogos que eu vi, ou de alguns jogos do Boca que eu vi, eu achei um ex-jogador em atividade. Ô, Benja. Ô, Pascoal, José Correia Vicentini. Pascoal, José Correia Vicentini fala aqui pra você. Com a qualidade de ruindade no Corinthians hoje, se o Tevez vier, eu vou buscar ele no aeroporto. Busco ele fácil. Janderson Guimarães.
Ô Benja, ele aqui enche a birra de fazer gol. Seria craque do campeonato novamente. Eu não tô nessa não, Pascoal, mas tem muito torcedor do Corinthians que gosta. O Alex Alevato, ele concorda aqui com o Sormani. Benja! Acho o Tevez hoje um ex-jogador em atividade. O Gustavo Rios Lemos, Pascoal, o Corinthians precisa jogar bola, ficar só contratando não resolve nada. O Vitor, SCCP, Tevez, vem ser feliz no Corinthians. Bom, o que acontece é o seguinte, Benjamin, eu acho que o torcedor do Corinthians pode ter uma memória afetiva, né, do que o Tevez conquistou, o Campeonato Brasileiro de 2005, ponto. É uma memória afetiva, até aquele jogador leve que saía em diagonal, saía do lado do campo para dentro, ou então fazia o contrário, do dentro para o lado do campo. Era um jogador muito versátil no time do Corinthians, um atacante muito versátil no time do Corinthians. Ponto. Agora, o que ele está jogando na atualidade não o qualifica para jogar no Corinthians. Eu concordo com o Facicani. Eu vi também alguns jogos, como o Sormani do Campeonato Argentino, e não consegui ver o Tevez naquele esplendor que ele teve da sua forma, mesmo aos 36 anos. Alguns jogadores conseguem jogar como no meio da carreira, digamos assim, entre os 28 e 32 anos. Mas aí vem o peso da idade, vem o peso das contusões, o peso do trabalho que às vezes não é bem executado e acaba não conquistando o que se espera. Eu mantive contato agora com um dirigente do Corinthians que me disse o seguinte: a imprensa argentina deve estar sem assunto, sem chance. Então, Benjamin, aqui já derrubou tudo o que se imaginava. O outro dirigente do Corinthians me botou risos a respeito da pergunta. No Corinthians, eu acho que ele não tem nenhuma possibilidade de jogar. O Mike Martins, Paulo Lima, fala aqui, olha, nem no Boca o Tevez está fazendo a diferença. Imagina no Corinthians que tem um time mais limitado Claro ainda. que tá. O Beijo, ainda tem um detalhe importante. Recentemente a gente viu aí o projeto do Thiago Nunes deixando exatamente Ralf e Jadson fora. Jogadores com mais rodagem, com mais experiência, né? E com uma idade mais avançada. Eu acho que o Thiago Nunes foi consultado. Não vejo o Tevez no esquema Thiago Nunes. Não vejo. Por mais que ele tenha essa empatia com boa parte da torcida do Corinthians, que seja um cara de qualidade, no passado, não muito distante assim, mas enquanto esteve na Europa, sim, na passagem dele pelo Boca, não foi altamente explosiva, não. Eu acho que nem o Thiago Nunes, o Pascoal trouxe informações de dirigentes aí, o Thiago Nunes diria: quem mesmo vocês estão pensando em contratar? Não, no meu time não tem vaga. Pelo menos é o que eu penso. Benja. Você falou que o Tevez não se enquadraria no esquema do Thiago Nunes, mas ô Pipo, eu vou te falar, até agora eu não consegui ver o esquema do Thiago Nunes para saber se o Tevez se enquadraria ou não. Porque o esquema do Thiago Nunes não deu para ver ainda. Não,